Bom, nessa segunda mesa, aqui nós vamos falar de impostos sobre herança, propriedades rural e grandes fortunas. Gostaria de chamar aqui para a mesa o Marcelo Lettieri Siqueira, que é auditor fiscal. Que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, graduado em Engenharia Mecânica e Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutico ITA, com mestrado e doutorado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Também é professor, colaborador e pesquisador da Universidade Federal do Ceará e professor convidado da FGV Manage, né? E também da ESA, que é a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e também foi pesquisador do CNPq. Bem-vindo aqui ao nosso debate. Também aqui chamar para a mesa o José Aparecido Carlos Ribeiro. Bem-vindo. Que o José Aparecido é economista e técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais de ZOC, do IPEA, desde 1996, e atua em linhas de pesquisa ligadas aos temas de políticas sociais e finanças públicas, como acompanhamento e análise do gasto social federal, o financiamento das políticas de saúde e a questão tributária. Desde setembro de 2012, foi cedido à Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Previdência da República, onde atua na assessoria técnica ao trabalho do Conselho em temas diversos e coordena o Observatório da Equidade. Bom, nessa mesa aqui, a apresentação vai ser de aproximadamente 20 minutos dos nossos convidados, e depois nós vamos abrir para 5 perguntas aí da plateia. Então, tem na pasta de vocês um papelzinho, né? Está aí para fazer perguntas. Então, por favor, faça pergunta por escrito para a mesa aqui ao final da palestra. Quem começa, José? Marcelo? Então, eu vou passar aqui para o Marcelo, que vai fazer a sua apresentação. 20 minutos, te aviso com 5, tudo bem? Bom dia a todos. Quero dizer que é um prazer e uma honra participar desse debate. Nós que já, juntamente aí com Sixu e diversos companheiros, né, o Aparecido, já desde 2009, mas desde 1995, pelo menos, a gente vem fazendo esse debate da questão tributária, tentando aí fazer um contraponto a essas discussões simplórias, como do impostômetro, né, tentando trazer para o debate algumas questões mais de fundo e que realmente interessam e que não entram no debate por questões óbvias. Eu também vou seguir aqui o Márcio Postma e ir para a esquerda, pedir licença aqui aos senhores. O viés de economista, preciso mostrar alguns dados para tentar situar aqui o debate. Bem, a ideia a minha apresentação já vai ser bastante facilitada pelo contexto histórico que o professor Márcio Postma fez aqui. A gente vai trazer apenas mais alguns dados, até alguns slides são repetidos, o professor Márcio apresentou. Primeiro, é interessante a gente fazer esse debate dentro de um contexto que a gente relaciona a tributação com a desigualdade. A gente teve aí agora o debate voltou à cena mundial com o livro do Thomas Piketty, a relação do crescimento da desigualdade. Isso tem facilitado aí essa discussão, e a conjuntura econômica mundial e a conjuntura econômica nacional também tem permitido que a gente volte a trazer, né, esse debate, para não ficar apenas nessa discussão simplória também do ajuste fiscal apenas pelo lado do trabalhador, apenas um lado pagando o custo desse ajuste fiscal, e a questão, mesmo quando você vai para o lado da questão tributária, a própria questão tributária é resolvida, ou a questão do ajuste fiscal é colocada em cima da tributação sobre o consumo, que afeta muito mais os mais pobres, como foi colocado aqui pelo professor Márcio. Bem, quando a gente discute o que tributar, né, quando a gente vai fundar o nosso sistema tributário, a gente precisa
identificar de onde nós vamos tirar recursos para financiar o Estado. Essa é a primeira decisão importante do Pacto Social de Financiamento das Políticas Públicas. Os sistemas tributários modernos, dentre essas diversas bases de incidência existentes, a renda, ativos, propriedade, riqueza, poupança, consumo e patrimônio, com apenas algumas diferenças jurídicas sobre diferença entre propriedade e patrimônio, que eu não vou entrar aqui, mas esses sistemas tributários basicamente escolheram 3 grandes fontes de tributação. Os sistemas tributários modernos, basicamente, principalmente os sistemas ocidentais, basicamente tributam a renda, a propriedade e o consumo. São essas as 3 grandes bases de incidência de onde são extraídos os recursos públicos. Alguns países têm tributação sobre riqueza, alguns, poucos, tributam ativos e patrimônio, quase ninguém tributa a poupança, que é no sentido mais amplo de poupança. E aí há, por trás disso, todo um sistema ideológico da não tributação da poupança, e a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo aqui da apresentação. Bem, no Brasil, aqui eu vou usar a posição oficial da Receita Federal para discutir, nós vamos discutir depois, na parte da tarde, alguns colegas aqui também vão falar um pouco mais sobre outras formas de se calcular a carga tributária e o que se considera. Por exemplo, o professor Márcio falou que cerca de 2/3 da tributação incide sobre o consumo, e a gente vai ver que a Receita Federal fala em torno de 52%. Há uma divergência em relação a o que é a tributação sobre o consumo. A Receita Federal usa uma metodologia que é a metodologia da OCDE, então a gente vai utilizar aqui apenas para permitir algumas comparações com países da OCDE. Eu particularmente não gosto de fazer comparações de carga tributária bruta, é a comparação mais inadequada para se fazer. A gente faz normalmente comparação com carga tributária líquida, mas vou trazer alguns dados aqui nesse sentido. Bem, a gente tem tributos sobre a renda, que no Brasil basicamente são o imposto sobre pessoa física e o imposto sobre pessoa jurídica. Nós temos tributos sobre a folha de salários, que basicamente são as contribuições para a Previdência Social e o seguro-desemprego, também considerado como um tributo sobre folha. Temos a tributação sobre bens e serviços, aquela tributação mais concentrada aqui no Brasil. Nós temos os tributos gerais, como o PIS e a COFINS, os tributos seletivos, incidentes sobre somente alguns bens, e os tributos sobre o comércio exterior. Temos os tributos sobre a propriedade. Então, temos a propriedade imobiliária, no caso o IPTU dos municípios, o ITR, que é federal, mas pode ser compartilhado com os municípios, o imposto sobre veículos automotores e transferências, o imposto sobre as transferências patrimoniais, tanto intervivos como causa-morte no caso das heranças, que aqui no caso a gente vai mostrar que o Brasil nós conseguimos, dentro de um modelo de sistema tributário mundial, conseguimos ser piores e muito piores, inclusive, do que os países liberais ou neoliberais, quando se fala em tributar herança, quando se fala em tributar riqueza, quando se fala em tributar a propriedade. É uma característica típica de país patrimonialista. E temos alguns tributos sobre operações financeiras. Tínhamos a CPMF, que não temos mais. Basicamente, nós temos hoje o imposto, o IOF. Okay? Essas são as bases de incidência utilizadas, inclusive, esse modelo de cálculo de carga tributária utilizado pela OCDE. O conceito de carga tributária bruta, essa carga tributária que é divulgada em torno de 36%, dados de 2013, é o conceito de carga tributária bruta, que nada mais é do que a relação entre tudo que é arrecadado de tributos, tributos é o conceito mais amplo, de impostos, contribuições, taxas, tudo que é arrecadado dividido pela riqueza produzida no Brasil, no caso, a gente utiliza aí o produto interno bruto. Então, carga tributária bruta nada mais é do que essa parcela do que foi produzido e que é extraído para financiamento do Estado. Esse é o conceito mais agregado que existe de carga tributária. No Brasil, o último dado oficial é o dado de 2013, nós não fechamos ainda o dado de 2014, e nós tivemos uma arrecadação total de tributos chega de cerca de 1,7 trilhões para um PIB de aproximadamente 4,8 trilhões. Então, deu essa carga tributária aí de aproximadamente 36%. Então, essa é a nossa carga tributária bruta.
ok? Sabe que uma parcela disso, como o professor Márcio Postman mostrou aqui, uma parcela é devolvida em dinheiro para a sociedade via transferências e subsídio, cerca de 14%, 15% do PIB, e mais cerca de 5%, 6% é transferida para juros. Então, nós temos aí, ficamos com a carga tributária líquida em torno de 15%, 16%, dados de 2013, e esse sim o valor que é direcionado à prestação de serviços públicos. Como é essa distribuição? E aí é a primeira questão que a gente precisa enfrentar na discussão da carga tributária, muito mais do que o valor da carga tributária em si, né, que, como foi colocado aqui, os que mais reclamam são aqueles que menos pagam, né? O grande problema hoje no Brasil não é o tamanho da carga tributária. O grande problema é quem paga a conta. Quem é que paga essa conta hoje? E, normalmente, quem paga essa conta não é aquele que mais reclama. A Escola de Administração Fazendária fez, em 2009, uma pesquisa sobre o sistema fiscal. Qual é o conhecimento que o brasileiro tem do sistema fiscal brasileiro como um todo? A primeira pergunta era: você paga algum tipo de tributo ou imposto? A primeira pergunta não direcionada: você paga tributo ou imposto? 62% das pessoas respondiam não. Eu não pago nenhum tributo ou imposto. 62%. Daqueles 38% que respondiam sim, a pergunta seguinte é: qual é o tributo, o imposto que você paga? Cerca de 70% só lembrava do IPTU. Então, aquelas pessoas que pagam o IPTU. Quase ninguém falava de imposto de renda, alguns ainda falavam de IPVA, obviamente. Agora, os impostos indiretos, o ICMS, PIS, COFINS, pouquíssimas pessoas lembravam. Então, nós temos um sistema tributário que não só ele é altamente regressivo, como ele é um sistema que a gente chama de tributação invisível. Ela é invisível porque ela esconde daqueles que pagam, né, o que realmente eles pagam. E esse sistema tributário, a gente viu ali que da década de 90 até o final da década de 2000, nós saímos de uma carga tributária bruta de 24% para 34%, um aumento de 10 pontos percentuais do PIB em termos de carga tributária. Todo esse aumento, cerca de 6 a 7%, foi totalmente direcionado para o pagamento de juros. Então, essa questão dos juros está no cerne de uma discussão que também não podemos apartar da discussão do nosso sistema tributário. Nós estamos vivendo hoje um momento político, um momento econômico extremamente esdrúxulo de política econômica, né? Durante uma recessão extremamente pesada, uma inflação que não tem nenhuma relação com a demanda, né? Nós estamos cortando gastos essenciais com saúde, com educação, com prestação de serviços públicos, e com uma canetada de diretores do Banco Central, a gente aumenta a nossa conta de pagamento de juros a cada aumento de meio ponto percentual em cerca de 13 bilhões anuais de gasto com juros. Então, ou seja, todo o sacrifício que está sendo imposto aos trabalhadores nesse ajuste fiscal está sendo direcionado todo para o sistema financeiro, né? E um estudo do IPEA de 2009 mostrou que cerca de 20 mil famílias é que concentram toda essa riqueza. Então, aqui a gente vê claramente, né, a concentração da nossa tributação em cima de bens e serviços, mais de 50%. A tributação da renda em torno de 18% e folha de salários em torno de 25%. Se a gente fizer uma comparação rápida aqui com alguns países, né, a gente vê que a média da OCDE, a tributação da renda no Brasil, é em torno de 20%. Esses dados são os dados de 2008, são os dados mais amplos que a gente tem comparáveis, por isso que a gente está utilizando 2008. Não mudou muito de 2008 para cá, em relação a essa comparação. A média dos países da OCDE, da tributação da renda, é de 37%. Nós estamos com 20,5% abaixo do mínimo da tributação da renda na OCDE, que é a República Eslovaca, só para ter uma ideia. A discussão de que nós tributamos muito a folha de salários, essa é outra discussão bastante perigosa, né? A desoneração da folha, né, dentro de um discurso de redução de custos do trabalho, né, nós que somos sindicalistas, principalmente, temos que tomar um cuidado muito grande, porque esse discurso vem acompanhado da redução de direitos. Não se reduz o custo do trabalho, o que para eles é custo, para a gente é direito. Entendeu? Então, essa discussão pura e simples de precisar reduzir a contribuição sobre folha de salários
é uma discussão bastante esdrúxula, e ela vem acompanhada dizendo o seguinte: não, no Brasil nós somos ineficientes do ponto de vista do comércio internacional porque o trabalho custa muito. Se a gente comparar com outros países, a gente vai verificar aqui mais à frente com um gráfico nosso, vamos mostrar, por exemplo, que a tributação da folha de pagamentos na Alemanha é muito superior à tributação da folha de pagamentos no Brasil. E alguém discute eficiência no comércio exterior da Alemanha? Não. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui nós temos os dados da carga tributária sobre renda, lucros e ganho de capital. Na parte da tarde também nós vamos ter uma mesa em que 2 ou 3 outros palestrantes vão aprofundar essa questão. Mas só para a gente mostrar como o Brasil é um ponto fora da curva, mesmo quando a gente compara a tributação com países de cunho totalmente liberal, ou neoliberal, na maioria deles. A tributação, só para ter uma ideia, a média da OCDE da tributação sobre renda, lucro e ganho de capital é de 12 pontos percentuais do PIB. A média da OCDE. Nós temos um país como a Dinamarca, que tributa em quase 30%, a Noruega com 20%, a Islândia com 17%. E repare que, utilizando os 40 países da OCDE, aqui a gente está quase todos eles, nós só tributamos, a nossa tributação só é superior à Turquia. E quem conhece um pouquinho do sistema tributário turco, né, vão ver que há bastante semelhanças com o nosso sistema tributário. Né? Não por acaso, nós sempre competimos com a Turquia na taxa de juros. Quando a gente via um ranking, era assim, o Brasil estava em primeiro. Né? E quando a gente conseguiu derrubar os nossos juros aqui para 7,5%, a Turquia nos passou. Agora nós passamos a Turquia novamente. Né? Se a gente olhar essa relação também da questão da dívida, do pagamento de juros com o sistema tributário turco, a gente vai ver que na década de 90, o que foi feito na Turquia foi muito parecido com o que foi feito aqui. E muito parecido com o que foi feito na maioria dos países ditos em desenvolvimento. Havia uma cartilha do FMI e quebrou lá e quebrou aqui. Um outro ranking, carga tributária sobre folha de salários. Né? O Brasil está com 9,2% do PIB de carga tributária, dados de 2012. Reparem que a média da OCDE é 9,8%. Então nós temos a França com 18,5%, a Áustria com 17,5%. Veja a Alemanha com 14,4%. Então esse discurso de que a desoneração da folha é necessária para você dar mais dinamismo ao comércio nacional é uma falácia. Isso vem posteriormente com redução de direitos. Né? O Chile tem uma contribuição muito baixa. A gente sabe que o Chile privatizou a sua previdência na década de 80 e que quebrou agora na crise de 2008. O Chile está um problema muito sério. Eles precisam aumentar a carga tributária deles, que é em torno de 20%, e não conseguem aumentar a carga tributária. Principalmente se for via tributação da renda. E a carga não é comparável a nossa carga tributária de 36% com a carga tributária do Chile de 20%, porque simplesmente eles não têm um sistema de previdência social universal como nós temos. Então, essa comparação da carga tributária bruta tem esses problemas. Carga tributária sobre bens e serviços. Aí aqui a gente vê a inversão total. O Brasil, com a carga tributária de cerca de quase 19% do PIB, né, acima de todos os países da OCDE. A média da OCDE é 11,6%. Né, nós temos a Hungria, a Dinamarca, a Finlândia ainda com valores próximos do Brasil, mas a tributação sobre o consumo incidindo drasticamente, né, sobre a população brasileira. E esse é um problema sério. Nós temos... Então, quando há uma reclamação, eu até para não dizer que a gente está sempre contra os empresários, né, quando eles reclamam que a tributação sobre o consumo é alta, eu concordo com eles. A diferença, né, é que eles defendem a redução pura e simples. Né? Eu defendo a mudança desse mix. Né? A gente precisa, sim, reduzir a tributação sobre o consumo, né? Mas a gente não tem como, num país com as demandas sociais que nós temos, nós não temos como reduzir a carga tributária bruta, pelo menos não nos próximos 20 anos. Não nos próximos 20 anos. Então, a gente tem que fazer essa mudança de mix. Né? E isso, eu acho que é um dos objetivos dessa discussão que nós estamos fazendo aqui. Né? Apresentar alternativas viáveis, inclusive se compararmos com países ideologicamente de direita. Viáveis. Tributação da herança no Brasil é vergonhosa. É vergonhoso. Aqui nós temos alguns dados da tributação sobre herança. Essa fonte é Ernst Young, uma consultoria privada. A alíquota média, aqui é a alíquota média, hein, pessoal? Nós temos países com tributação sobre herança
para grandes fortunas nas casas dos 70%. Então, nós temos Brasil com alíquota média de 3,8%, enquanto Inglaterra, 36%, França, 35,5%, Japão, 44%, e por aí vai. Então, essa é uma fonte extremamente importante da tributação e que é simplesmente desconsiderada no Brasil. Esse gráfico aqui eu gosto sempre de mostrar, né, a relação entre carga tributária e nível de desenvolvimento. Embora a gente tenha que dar um desconto de uma forma mais geral, ou seja, aqui a gente usa a carga tributária bruta, que não é o melhor elemento para a comparação, e utiliza como nível de desenvolvimento um dado que os economistas gostam muito, mas que a gente sabe que não é também o mais adequado, que é o PIB per capita, que é a renda per capita. Mas ele dá para dar uma ideia, para a gente tentar desmontar um pouco esse discurso de que só vai se desenvolver se reduzir carga tributária. Esse é um outro mito, que não existiu em nenhum país do mundo. Eu recomendo um livro de um coreano, que eu nunca gravo o nome dele, mas é alguma coisa com Henshin Lan Bin Dan, assim, 3 sílabas, tá? Mas o título do livro é Chutando a Escada. Tá? Chang, Chutando a Escada. Que ele traz um pouco essa discussão. Ó, os países desenvolvidos hoje se fecharam, colocaram o Estado para financiar o desenvolvimento de forma pesada, com tributações pesadas, e depois que eles se desenvolveram, né, por meio dessa escada de subsídios e de defesa da sua indústria, eles querem chutar as escadas dos outros que vêm subindo pelo mesmo caminho. É interessante essa discussão. Mas aqui o que a gente vê basicamente é o seguinte: nós temos aqui no eixo vertical a carga tributária e no eixo horizontal o PIB per capita. Então, quanto mais à direita, mais desenvolvido é o país, quanto mais acima, maior é a carga tributária. O que a gente percebe claramente é uma alta correlação. Países com alto PIB per capita têm alta carga tributária, e países com baixo PIB per capita têm baixa carga tributária. Essa é a relação óbvia que a gente vê aqui. A discussão é o seguinte: nenhum país, se a gente olhar os dados dos últimos 50 anos, nenhum país fez esse caminho aqui. Ó. O Brasil é um ponto fora da curva, sim. Nós temos uma alta carga tributária bruta para um baixo PIB per capita. Mas nenhum país fez esse caminho aqui, ó. Andou para cá, que é se desenvolver reduzindo carga tributária. A pergunta que eu faço sempre nós queremos vir para cá, reduzir a carga tributária, reduzindo o desenvolvimento, ou nós queremos ir para cá, para esse grupo de países? Nós queremos ir para lá. Esses dados são de 2002. Como é que a gente está em 2012? Aqui. Ou seja, aumentou um pouco a carga tributária, de cerca de 34 para 36, mas nós aumentamos bastante o PIB per capita. Eu acho que é um bom caminho. Poderia ser melhor, mas é um bom caminho. Nenhum país fez isso aqui, ó. Veio daqui para cá, daqui para cá, reduzindo carga tributária. Há uma discussão técnica e econômica se o que vem primeiro, né? Se você aumenta a carga tributária primeiro para se desenvolver, ou se depois que você está desenvolvido, você arrecada mais. Mas não vou entrar nela aqui. Um outro gráfico que eu gosto de mostrar, já me avisaram que faltam 5 minutos, deixa eu correr um pouquinho, é essa relação entre carga tributária e desigualdade, medida pelo índice de Gini. Tá? Não vou entrar em detalhes. Basicamente, quanto maior o índice de Gini, mais desigual é o país. Aqui está ao contrário. Para cá, o índice de Gini está caindo. E aqui é a carga tributária. Então, a relação é, quanto maior a carga tributária, menos desigual é o país. Né? E o Brasil está aqui, um ponto bem fora da curva. É a mesma pergunta. Nenhum país fez esse caminho aqui, ó. Reduzir a desigualdade, reduzindo carga tributária. O Brasil, de 2002 a 2012, fez esse caminho aqui. Tivemos uma grande redução na desigualdade, né, aumentando um pouco a carga tributária. Piketty questiona essa questão da desigualdade porque, é verdade, essa desigualdade é basicamente desigualdade de renda do trabalho. E nós reduzimos muito a desigualdade de renda do trabalho, principalmente via aumentos reais do salário mínimo. A desigualdade total provavelmente está aumentando. Alguns dados mostram que está aumentando. Não dá para a gente não tem dados ainda suficientes, a Receita Federal não divulgou dados suficientes para a gente chegar a essa conclusão. Mas se essa desigualdade está aumentando, basicamente é por conta da renda do capital, que é baixissimamente tributada no Brasil. Isso aqui o professor Márcio já mostrou, isso aqui também. Esse gráfico aqui eu vou deixar, talvez o Aparecido comente depois, do IPEA.
eu quero só falar um pouco sobre um dos temas que pediram para eu falar rapidamente, da experiência internacional sobre a tributação das grandes fortunas. Como a gente sabe, está na Constituição, né, de 88, projeto do Fernando Henrique Cardoso, né, está lá na Constituição e dorme em berço esplêndido desde então. Né. Não por acaso, não há interesse, né, de instituição. Os argumentos, né, que os neoliberais colocam para impedir a instituição do imposto, basicamente são esses. Primeiro, diz que tem baixo potencial arrecadatório. Isso aí vai arrecadar muito pouco. Será que tem baixo potencial arrecadatório? Bem, eu peguei alguns estudos mais recentes, há estimativas aí que a gente pode arrecadar de 6 bi, se for um modelo bem simples, com patrimônios bem mais altos e uma alíquota baixa, a 22 bilhões de reais por ano. Eu fiz uma pequena simulação com dados do sistema francês. A gente adotasse o sistema francês, as alíquotas e mesmo os valores de patrimônio e riqueza da França, né, nós já arrecadaríamos 12,6 bilhões. Não é nada, seria o suficiente, por exemplo, para a gente não ter adotado as medidas restritivas do seguro-desemprego. Suficiente. Só para colocar um exemplo bem direto. A outra crítica é que tem um elevado custo de administração. Bem, talvez na década de 80, sim. Né? A Receita Federal teria dificuldade para identificar patrimônio, ver de quem é e tal. Hoje essas informações estão todas disponíveis, a não ser que a pessoa tire o patrimônio daqui. Até a identificação de laranjas a gente faz de forma relativamente tranquila. As informações estão disponíveis, eletrônicas, e de forma clara de você identificar patrimônio. Então, esse custo da administração não existe mais. Desestímulo à poupança. Essa é uma crítica típica dos neoliberais, de que vocês já ouvem, né, sempre essa discussão, né? Gasto com custeio é ruim, gasto com investimento é bom. Esse é um outro mito. Então, vamos lá, vamos construir hospitais e escola e depois deixa fechados, porque não pode ter gasto com custeio. Então, vamos só investir, constrói escolas e tal, e deixa lá parado. Esse é um outro mito. Né? No Brasil, a gente tem, se a gente olhar os dados de investimento do Brasil, é o eletrocardiograma de um morto, usando aí uma frase de um pesquisador do IPEA que estuda pobreza. Né? É uma linha reta, ou seja, não houve, apesar de todas as benesses dadas para o capital, na década de 90, não houve crescimento na poupança. Então, dizer que isso aí desestímulo é falso. Estímulo à saída de capital do país. Não é tão simples, dependendo do tipo de tributação que você faz. Não é fácil o cara tirar daqui imóveis, tirar patrimônio. E os ativos especulativos entram e saem do país com uma facilidade muito grande. E um conflito com outros tributos sobre a propriedade, porque aí o pessoal vem com a defesa, não, é a bitributação, você vai me tributar IPTU e depois vai colocar o meu imóvel na riqueza. A tributação sobre a riqueza é uma tributação complementar em todos os países. Quais são os pontos fortes do tributo? Primeiro dele é estímulo à utilização produtiva dos recursos. Em vez de eu ficar lá com o imóvel parado, eu tento alugar, se eu tiver um terreno, eu construo alguma coisa. Ou seja, então, uma forma de você estimular para ele produzir renda para pagar o tributo. Então, há um estímulo à utilização produtiva. Complementa a capacidade contributiva da tributação da renda. Tem muita gente que tem grande patrimônio, mas consegue fugir muito da tributação da renda, consegue esconder a renda. Redução das desigualdades. É clara a redução das desigualdades. O livro do Piketty avança em cima dessa questão. A tributação da riqueza é uma forma de você reduzir drasticamente as desigualdades. E redução da sonegação por conta do cruzamento de informações com a tributação de outros impostos e tributos. E aí, para concluir, experiência internacional. Na Europa Ocidental, apenas Portugal, Bélgica e Reino Unido nunca adotaram um tributo sobre a riqueza. Só esses 3 países de toda a Europa Ocidental. Durante os anos de ouro do neoliberalismo, né, de ouro para eles, décadas de 90 e 2000, deixaram de adotar o imposto sobre riqueza. Áustria, Itália, Dinamarca, Alemanha, Finlândia, Islândia, Espanha, Grécia e Suécia. Hoje, o tributo ainda existe nos seguintes países europeus: França, Holanda, Suíça, Hungria, Luxemburgo e Noruega. E a Espanha e a Islândia voltaram a adotá-lo como medida para recuperação das receitas durante a crise. Na América Latina, Argentina, Uruguai e Colômbia adotam esse tributo sobre riquezas. Na França, o imposto arrecada cerca de 4,5 bilhões de euros, é 1,6% da arrecadação, ou seja, tem um bom potencial arrecadatório. No Uruguai, 6,3% da arrecadação. E no caso do Uruguai, são incidentes principalmente sobre instituições financeiras. Como o Uruguai se tornou uma espécie de paraíso fiscal, né, depois, com a tributação,
maciça sobre as instituições financeiras, ele passou a deixar de ser paraísos fiscais. As alíquotas raramente superam 1,5%, na França varia de 0,55% a 1,8%. A gente vai ver que uma dificuldade que é colocada, assim, qual é o conceito de grande fortuna, de riqueza? A gente vê que varia muito, né? Na Holanda, é acima de 17 mil euros, já paga uma complementação de tributo sobre riqueza. A Suíça, 50 mil francos, é 160 mil reais. França, Islândia e Espanha são valores acima de 2 milhões de reais. Bem, pessoal, aqui está o site do Instituto de Justiça Fiscal, que eu convido a todos para visitar. Nós fazemos esse debate da questão tributária, né? Nós somos uma organização financiada pelos próprios filiados, né? Formado basicamente por servidores públicos da Receita Federal, fiscos estaduais, Polícia Federal, e convido a todos a participarem do nosso instituto. Então, muito obrigado e um bom dia. Obrigada, Marcelo. Agora vamos à apresentação de José Aparecido. Precisa colocar a apresentação, estão colocando. Bom, enquanto coloca, eu já vou começando. Eu não vou ficar tão preso ao slide também, até porque o professor Márcio e o Marcelo já anteciparam muito dos dados, do preâmbulo, né? Então, talvez algum ponto ou outro que a gente precise dar uma complementada. Bom, queria começar agradecendo o convite, né, para participar da mesa, saudar, uma grande responsabilidade, a casa está cheia, é muito bom a gente ver a reabertura desse debate sobre a questão tributária nos termos que a gente precisa, em termos de desenvolvimento. Primeira coisa, vou falar algumas coisas aqui, talvez algumas anedotas e, eventualmente, alguma coisa mais técnica, que aí a gente vai para o PowerPoint. Tá? Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, esse debate sobre a questão tributária, ele tem aparecido por duas razões nos últimos tempos, que eu falo, últimos meses, né? Como o Marcelo comentou, quer dizer, tem todo o movimento da crise da Europa e do Piketty e do HSBC Leaks, que começou a colocar de novo na berlinda a coisa dos grandes capitais financeiros, etc. Mas, no caso brasileiro, também tem uma preocupação de que é o seguinte, olha, a gente precisa aumentar a carga tributária para resolver a conta lá da presidenta que não está batendo, né? Então, essa coisa, tomar cuidado que essa discussão, às vezes, a gente vai aumentar a carga tributária para quê? Para aumentar o superávit primário, para pagar mais juros? Quer dizer, também não vai adiantar muito. Não é esse o debate que vai levar para o desenvolvimento, né? A gente tem que tomar cuidado que tem aparecido de novo, né? A volta da CPMF, a discussão de grandes fortunas, só que eu acho que tem interesses dos dois lados, às vezes preocupados com essa retomada dos impostos, né? A gente pode fazer uma retomada eventualmente da CPMF, mas aí vai ser se for igual como em outras épocas, que a CPMF entra na saúde pela porta e a COFINS sai pela janela, não adianta muito, né? Vai tudo para DRU e para superávit primário, etc. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante falar, e o professor Márcio tocou nesse assunto na revisão, no preâmbulo histórico todo dele, é o seguinte, a gente tem uma tendência a falar do seguinte, da questão tributária, a gente tem a tendência a se comportar como, eu quero pagar menos impostos, mas ele paga pouco, tem que pagar mais. Cada um de nós aqui, na média, se comporta desse jeito, né? Eu quero pagar menos porque eu pago muito, mas ele, seja ele qual for, o meu vizinho, o patrão, o outro estado, olha, isso pode até ser verdade em alguns casos, mas se a gente ficar nessa discussão, a gente vai andar pouco. Porque o que a gente tem que tentar construir, e na nossa cabeça é um esforço até psicológico no limite, é que cada um tem que pagar o que for justo. Isso pode ser até mais do que eu pago hoje, enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Mas a gente tem que construir, quer dizer, tem a frase que é padrão, que é o impostos são o preço que se paga por uma sociedade civilizada. Então, cada um de nós tem que começar a pensar e defender a ideia de que cada um pague o imposto que é justo, trabalhador, capital, etc. E tentar não cair na tentação fácil da coisa de que, de repente, eu pago muito imposto e ele... Porque senão o risco é a gente cair naquele modelo do Estado mínimo, como o professor Márcio falou. Quer dizer, uma situação onde eu consigo, de repente,
ter alguns setores pagando mais impostos, mas outros setores pagando menos impostos, talvez o conjunto da obra não seja suficiente para construir o desenvolvimento que a gente precisa, como o Marcelo também colocou aqui os números necessários. A gente precisa não de um Estado mínimo, com poucos impostos, mas de um Estado desenvolvido, social-democrata, que precisa de impostos. Então, a questão não é pagar menos, seja individualmente, seja enquanto instituições, os setores, mas é pagar o justo para que o conjunto da obra seja muito. E, para isso, eu vou dar um exemplo, só para dar clareza dessa ideia. Vamos pensar uma família qualquer de baixíssima renda que recebe Bolsa Família, tá certo? Essa família vai estar recebendo de Bolsa Família algo entre R$ 80 e R$ 120, talvez um pouco mais, que com o Brasil Carinhoso teve alguns reajustes. Vamos pensar nesse exemplo de uma família que recebe de Bolsa Família de R$ 80 a R$ 120. Só no botijão de gás que ela compra por 40, que essa mãe compra por R$ 40, já vai 15 prata de imposto. Então, dos 80 ou 120 do Bolsa Família que ela recebe, ela já devolveu para o Estado R$ 15 de imposto quando ela compra o bujão de gás. Se ela vai fazer uma compra que fica em R$ 100 no supermercado, ela está devolvendo 17, 18, 20 de impostos. Na conta de luz, que fica em R$ 100, volta 25, 30 de impostos. Então, se você fazer a conta, quer dizer, como o Marcelo falou, as pessoas não sabem quanto que pagam. Periga, boa parte das pessoas que recebem a Bolsa Família está devolvendo uma grande parte, se não tudo, que recebem em impostos e sem perceber. Ao mesmo tempo, no meu caso, eu estava lá fazendo imposto de renda, que é um momento triste para todo mundo. A gente está aqui falando como especialista, mas enquanto indivíduo a gente sofre. E estava lá muito difícil e tal, etc., fazendo lá a restituição. E lá pelas tantas eu lembrei, olha, tem o benefício da empregada doméstica. Pô, é mesmo. Eu botei lá, deu um alívio, né? Botei lá o benefício, deu um alívio. Me aliviou enquanto pessoa física, que bom. Mas qual o sentido disso, gente? Quer dizer, o Estado está me devolvendo o dinheiro que eu pago os direitos trabalhistas da minha empregada doméstica. Eu tenho a obrigação de pagar o direito trabalhista, não é a lei, não é a obrigação. Tudo bem, tem um incentivo, talvez por um tempo seja necessário para as pessoas aumentarem a formalização da carteira de trabalho, dos trabalhadoras domésticas, etc. Mas até quando o Estado brasileiro vai me ajudar a pagar a minha obrigação enquanto empregador doméstico? Dentro do imposto de renda, não é a ideia dessa mesa, eu tenho certeza que o pessoal que vai vir depois na mesa da tarde, do Justiça Fiscal, vai falar muito disso, tem trocentas coisas desse tipo. É na saúde, é na educação, é na empregada doméstica, é nos dependentes. Tudo isso é muito válido enquanto princípio. Mas a questão é, está calibrado direito? Está exagerado? Não está exagerado? Precisa calibrar melhor essas coisas? O quanto que é justo que o Estado me ajude a pagar o meu plano de saúde, a minha despesa médica, a minha escola particular do filho, a minha empregada doméstica, etc., etc. Porque, para além de tudo isso, as pessoas então, assim, até quando é justo que o Estado me ajude a pagar essas despesas todas, né, nesse calibre? Além da questão de ser justo, tem a questão do quanto que é restrito. Na verdade, poucas pessoas pagam imposto de renda proporcionalmente, né? Os dados da Receita de 2013, 2014, ano fiscal 2013, 26 milhões de brasileiros declararam imposto de renda, pessoa física. Desses, 15 milhões pela declaração simplificada e apenas 11 milhões pela declaração completa. Por que é tão importante? Todos que se fala da dedução de saúde, de educação, da empregada doméstica, etc., está indo para 11 milhões de pessoas. Porque quem declara pelo simplificado está passando ao largo dessas coisas todas, está certo? Então, aquela coisa, para além de ser justo ou não o Estado me ajudar a pagar essas contas, você tem uma coisa de uma regressividade óbvia aí. Eu tenho todo um portfólio de benefícios tributários focados nos 11 milhões de pessoas, dentre os 26 milhões que declaram imposto de renda. Enquanto que para a dona Maria lá do botijão de gás e da compra no supermercado, não está aparecendo o mesmo tipo de preocupação. Bom,
Nesse gráfico aí, esse gráfico que está o que acontece? Os números podem variar, que como o Marcelo falou, cada um faz uma conta, né? Mas é importante a tendência. É mais ou menos o que o professor Márcio já contou. Quer dizer, a gente tem um movimento na Constituição de 88 que gera algum aumento de carga tributária, porque a gente começa a ter contribuições sociais que vão estar financiando previdência, benefício de pensão continuada da LOAS e tudo mais, que são parte daquelas transferências que o professor Márcio falou. Quer dizer, eu pego o dinheiro de um lado, mas eu devolvo do outro. Não fica no Estado, eu devolvo como benefício previdenciário, previdência rural, benefício para portadores de deficiência, etc. Então, tem um aumento na carga tributária bruta, uma boa parte disso são contribuições sociais financiando políticas de transferência de renda social. Dos anos 2000 para cá, dos anos 90, tem um outro contínuo movimento, e de 2003 para cá tem um movimento um pouco menor, quer dizer, aumenta de 32 para 35, a questão da carga tributária. Queria passar o próximo. Ah, tá, desculpa. Aqui eu aperto onde? Tá, deixa eu ver aqui se é. Tá. Aí, no caso, o mesmo movimento dos últimos anos, só para a gente ter uma clareza melhor, que a gente está em torno de 33, 34, 35% do PIB de carga tributária, como já foi falado. E aí, chegando ao nosso ponto, antes de falar de consumo e trabalho, acho que uma coisa que é importante lembrar também nessa discussão é o equilíbrio federativo. Os impostos eles são arrecadados por União, Estados e municípios, e depois eles são compartilhados. Quer dizer, o imposto de renda ele é arrecadado pela União, mas ele é dividido com Estados e municípios por conta do Fundo de Participação, do FPE e do FPM. O IPI também. O que é que chama atenção para isso? Como o professor Márcio falou, a disputa por centralização e descentralização das políticas públicas é uma questão importante na história do país, e isso é importante para a gente pensar em certas coisas. Por exemplo, quando a União faz uma desoneração do IPI, ela está desonerando o IPI, que é o imposto dela, mas ela está tirando dinheiro também de estados e municípios. E vai tirar dinheiro, então, de estados e municípios que deveriam estar sendo aplicados em educação, em saúde e uma série de políticas que são descentralizadas. Mesmo considerando que, de vez em quando, o Fantástico vai lá e fala que o prefeito não tem o dinheiro e tal, mas aquela coisa, eu quero que o dinheiro chegue lá no prefeito e que depois alguém vai lá e fiscalize o prefeito. Tirar o dinheiro do prefeito a priori não ajuda a coisa de saúde e educação, para falar de outros serviços também. Então, na discussão de imposto de grandes fortunas e todas as bases, é importante pensar quem vai arrecadar e como isso vai se dividir depois para financiar as políticas públicas e para equilibrar a questão federativa. Isso o Marcelo já falou também, os dados, vou passar direto para um desenhinho aqui. Tá. Não está muito claro esse desenho, mas é o que o Marcelo já falou do quanto que a gente arrecada de renda, consumo, sobre bens e serviços e patrimônio. O que acontece? A tributação sobre propriedade é essa faixinha verde aí. Vocês reparem que em todos os países do mundo, a tributação de propriedade, ela parece pequena, perto do conjunto da obra. Né? Sempre vai ser a renda, a folha de pagamentos e o consumo, as principais rendas, as principais fontes de receita tributária. Mas perceba que, embora pareça pequena a faixinha verde, as faixinhas verdes são o dobro, o triplo, o quádruplo da nossa faixinha verde. Então, a gente tem um espaço aí para aumentar, para melhorar a tributação sobre a propriedade. E a gente vai ganhar o quê? Vai ganhar 0,1% do PIB, 0,2% do PIB. Isso pode parecer pouco. Queria dar duas referências. O Bolsa Família, nos dois governos Lula, fez o que fez com o país, gastando 0,4% do PIB. Então, qualquer 0,1% do PIB que a gente conquiste e direcione na alavanca correta, para o setor correto, para a política pública correta, de modo equilibrado na federação, pode sim fazer muita diferença. Tá bom? Passa para o próximo, por favor. Ah, tá, desculpa. Estou meio desacostumado com esse negócio, gente. Tá, não, isso aqui já é para o final. Tá. Então, o que acontece? No acordo do imposto de grandes fortunas, o próximo ainda não é o caso, ainda estou perdido aqui. No caso do imposto sobre grandes fortunas,
certamente vão aparecer algumas coisas de que hoje a gente já padece um pouco no IPTU, no ITBI e tudo mais. Então, acho que é uma coisa que, quando a gente fala, é que o próximo gráfico, eu lembrei agora, é um que deu erro ali na hora que apareceu. O que acontece? A gente arrecada em torno de 1,2%, 1,4% do PIB com os impostos sobre propriedade, IPTU, IPVA. Então, o IPTU, todos os municípios do país arrecadam junto alguma coisa tipo 0,5%, 0,6% do PIB como IPTU. Todos os estados arrecadam algo como 0,4% de IPVA. E o ITBI e o ITCD, que são os de transmissão intervivos ou de herança, são arrecadações bem menores em termos de volume do PIB. A gente pode ampliar isso com uma série de regulações, etc. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, primeiro, não vai também ser a solução, a salvação da lavoura, no sentido de que vai agregar, vai ser mais alguns poucos % do PIB, que vai ser muito e bem direcionado, etc. Então, é um debate importantíssimo que tem que fazer. Ainda mais se você coloca a questão federativa nisso. A segunda questão é que não é um debate fácil, que, por exemplo, o IPTU ele padece de todo um problema com a planta genérica de valores. Que, explicando um pouquinho melhor, o IPTU ele arrecada em cima do que a gente chama de valor venal. Então, se o meu apartamento vale 500 mil, 600 mil ou 700 mil, se o valor venal dele está de 120 mil, eu vou pagar IPTU sobre 120 mil. E quem define a planta genérica de valores e a sua atualização periódica é a Câmara Legislativa do município. Então, está na mão dos vereadores essa coisa. Vocês imaginem a dificuldade política que é você manter atualizada a planta genérica de valores. Não acompanha a especulação imobiliária. Então, imagino que, no que se refere ao patrimônio imobiliário de um eventual imposto sobre grandes fortunas, essa discussão também vai rebater. A gente precisa ter formas de manter politicamente e tecnicamente viável a atualização da planta genérica de valores. Por exemplo, na coisa do IPVA, como foi falado na cartilha, não grava jatinho, jet ski, helicóptero, etc. Um eventual imposto sobre grandes fortunas que não enfrente essa dificuldade hoje do IPVA, vai também. Então, eu queria só chamar a atenção, que essa é uma oportunidade de discutir as grandes fortunas, aproveitar para corrigir esses problemas do IPTU e do IPVA de falha de atualização dos valores, que podem melhorar, então, tanto o desempenho do respectivo IPTU, IPVA e do imposto de heranças, quanto do grandes fortunas, para ele já nascer com uma força diferente. Né? E cada coisa dessa tem uma coisa jurídica que é complicada, lógico, e uma coisa política, porque a Assembleia de Vereadores é a Assembleia de Deputados estaduais que vai estar negociando essas coisas. Tá? Volta na discussão da reforma política como um todo. Acelerando um pouco, vai ser falado mais na frente, mas quero chamar a atenção para a importante discussão do imposto de renda. Do imposto de renda, no sentido, como eu falei, a gente pode achar que paga muito imposto de renda enquanto indivíduo, mas, na verdade, não paga tanto. O problema, a gente deveria buscar uma sociedade onde a gente pagasse menos imposto sobre consumo e onde pagasse mais imposto de IPTU e imposto de renda. Até porque esses eu lembro, esses eu sinto, esses eu cobro do meu prefeito, etc. Para ter mobilização, a gente precisa tirar os impostos invisíveis e aumentar os impostos que doem mesmo, que são esses que fazem a gente se mexer. E são esses que são mais progressivos. Então, tem um esquema onde 26 milhões de pessoas só pagam imposto de renda e só 11 vão estar fazendo a completa, é proporcionalmente pouco para o tamanho do país. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que uma coisa que a gente poderia avançar como plano de trabalho, na linha do que o professor Marcos falou, de pegar os recursos que a gente tem no movimento e colocar a serviço de uma pauta, aquela coisa, os hackers, né, os criminosos virtuais, etc., eles são contratados pelas grandes empresas e pelos governos depois para ajudar na segurança da internet, por exemplo. Talvez a gente precise começar a tentar pegar alguns especialistas em planejamento tributário e tentar, talvez, trazer para o nosso lado. Quer dizer, os caras que sabem onde estão os buracos, as lacunas, os detalhes que são usados de modo espúrio na questão tributária, para a gente poder começar a sacar quais são as torneiras que a gente pode fechar, quais são os pontos que a gente pode enfrentar, porque nem tudo vai depender de emenda constitucional. Certamente, muita coisa você pode resolver com leis ordinárias, ou talvez até construções normativas da Receita Federal, se a gente souber direitinho onde é que é o alvo. Tá certo?
Bom, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Tá, concluindo, duas ideias só. Então, uma primeira ideia é que essa discussão da tributação, ela precisa ter, então, no mínimo, não é exausto, mas algumas questões. A primeira preocupação que está colocada aqui desde o início, a questão da progressividade, da equidade. A gente precisa sair de um país onde os mais pobres pagam mais impostos em direção a um país onde os mais ricos, né, incluídos nós aqui, que estamos nos 20% acima, nos 15% acima da sociedade, paguemos mais impostos. E paguemos mais impostos com clareza para poder cobrar dos prefeitos depois. A questão da equidade é uma questão importante. Ter um sistema tributário que ajude e não que atrapalhe a distribuição de renda. Senão eu fico enxugando gelo com o SUS, Bolsa Família, etc., e a tributação jogando para o outro lado. Uma segunda ideia importante, tem que buscar um equilíbrio federativo. As políticas públicas, elas não são feitas só pela União. São feitas por União, Estados e municípios. E as políticas sociais, talvez mais preocupantes no momento, se a gente pensar em saúde e educação, estão com os municípios, prioritariamente, segurança pública e transporte urbano, questão urbana, está com os estados. São questões onde, então, a gente precisa de mais política pública, de mais financiamento, a discussão de uma carga tributária equilibrada que permita à federação trabalhar isso de modo equilibrado, é necessário também ser incluído, porque o trabalhador, ele trabalha e gera riqueza no centro, mas ele vive e consome serviços sociais na periferia onde ele mora. Então, tem um problema grave aí que os municípios da periferia não têm capacidade de gerar os recursos necessários para dar conta da população que está ali demandando essa política. Então, o equilíbrio da distribuição de renda é importante, um equilíbrio federativo é importante. Como alguém já falou aqui também, acho que foi o professor Márcio, não foi o professor Márcio, foi o colega que falou depois dele, é importante ter um sistema tributário que aponte na direção que a gente precisa, que não dê incentivos para o rentista mais do que incentivos para o investimento produtivo. Produtivo entendendo aí no sentido que o doutor Márcio falou, quer dizer, é produtivo material, industrial, mas é o produtivo também intangível, tecnológico, serviços. Os incentivos estão todos para o rentista. Fica difícil você ter o crescimento econômico, o dinamismo, se você não usa o sistema tributário para fazer isso. Claro que não é fazer uma desoneração da folha de pagamentos sem combinar o jogo direito, sem fazer contrapartidas, etc., etc. Mas a ideia é que tem como incentivos na linha da direção correta que a gente precisa. E a quarta ou quinta coisa é da transparência, que o Marcelo chamou a atenção muito nisso também. Quanto mais sofrido for, quanto mais transparente for o nosso sistema tributário, mais sofrido será, porque a gente vai saber o que está pagando, muito o que está pagando. Mas é melhor saber. É melhor saber, porque assim a gente mobiliza, porque assim a gente cobra, a gente não fica achando que a culpa toda é da presidenta ou do presidente que está lá, vamos cobrar do prefeito, que é do prefeito, do estado, que é do governador, que é do governador, do vereador, que é do vereador. Então, a coisa da transparência desse sistema tributário é uma coisa que pode ser dolorida para a gente enquanto pessoa física, enquanto indivíduo, mas certamente é uma condição necessária para aumentar o nível de civilização do sistema político, social e econômico brasileiro, tá certo? Então, essas ideias, cada uma desses vetores foi objeto de discussão no Conselhão e tem um acordo sobre isso, tem um relatório sobre isso. Então, por incrível que pareça, certas coisas não são tão impasse como pode parecer entre capital e trabalho ou entre sul e sudeste e nordeste, quer dizer, há possibilidades de construir entendimentos. Então, a questão da equidade para ajudar na distribuição de renda, equilíbrio federativo, incentivo ao investimento produtivo e transparência para gerar cidadania são pontos considerados prioritários pelo Conselhão, com todas as lideranças empresariais que tem lá, para conduzir um sistema tributário mais digno e mais justo. Tá certo? E uma última ideia, agora concluindo de fato, é o seguinte, não tem exatamente a ver com essa mesa, mas que é chamada de uma outra coisa. Para além dos 35% do PIB, que a gente aqui, o governo, que as três esferas de governo arrecadam de carga tributária, a gente tem as desonerações, que é o que ele deixa de arrecadar. E é muito importante a gente colocar na pauta também, porque o que ele deixa de arrecadar, ele também faz política pública quando deixa de arrecadar. Quando ele escolhe privilegiar um setor em relação ao outro. Quando ele escolhe, por exemplo,
que vai deixar de cobrar 10 bilhões do imposto de renda de pessoa física e 8 bilhões de pessoa jurídica devido a gastos privados de saúde. Eu tenho 18 bilhões só aí, que poderia ser calibrado. Juntando, tem coisas que são... Cada uma dessas coisas é legítima, certamente. Quer dizer, nós temos o Simples, temos a isenção dos sócios federais agora para a cesta básica, nós temos o microempreendedor individual, que tem uma outra desoneração previdência. Cada uma dessas desonerações tributárias, tem a Zona Franca de Manaus, certamente ela é legítima. Mas a questão é, se está calibrado direito isso, se a gente está fiscalizando direito, porque isso em 4 anos aumentou de 3,6% do PIB em 2010 para 4,9% do PIB em 2014. Em 4 anos, o governo brasileiro, o governo federal apenas nesse caso, deixou de arrecadar nos seus impostos, por meio de desoneração, 1,3% do PIB. Em vários penduricalhos pequenos. Cada um desse penduricalho deve ser válido, deve ser legítimo, mas a gente tem que olhar, tem que fiscalizar, tem que ver como está funcionando isso. Isso está sendo apropriado por lucro, está reduzindo o preço dos produtos na ponta para o consumidor, está gerando crescimento regional. O que está acontecendo com esses benefícios tributários que são colocados? A gente tem que discutir os 35 da carga tributária e os outros 4,9 também dos benefícios tributários. É uma carga grande de recurso que tem que estar a serviço de algum projeto. Obrigado. É isso. Obrigado. Bom, agora vamos abrir para 5 perguntas aí por escrito, né? Ou será que ninguém tem perguntas? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, primeira pergunta. Seria para os dois aí, né? Qual seria o teto para se considerar fortuna, riqueza no Brasil, dentro de uma forma justa, com melhor aplicação da arrecadação, né? Então, qual seria aí o teto, né, para se considerar que é uma fortuna, né? Porque quando começou já esse debate, várias pessoas falaram assim: sabe aquele seu apartamento que você comprou para você ter a aposentadoria? Aquilo lá vai ser agora taxado, então você não vai ganhar mais. Então, assim, é uma boa pergunta, né? Então, como que... não sei se o Marcelo pode responder isso. Eu acho que a pergunta é o piso, né? A partir de que valor, né? A partir de que é o teto para ele não pagar, para ele não ser fortuna. E o piso, ou seja, a partir de que valor? Esse é um debate importante porque ele envolve diversas outras questões. Por exemplo, o Aparecido falou um pouco aqui. Primeiro, a gente vai ter que discutir o que entra como item de fortuna. Na verdade, houve um grande equívoco, a meu ver, a gente denominar o imposto, chamar de imposto sobre grandes fortunas. Isso trouxe o seguinte debate aí quando a gente começa a falar da tributação de grandes fortunas. Falou, no caso do Brasil são pouquíssimos, porque, primeiro, fortuna é diferente de riqueza. Você tem alguns ricos, mas ele não tem uma fortuna, né? E se você só vai tributar a grande fortuna, né, seriam pouquíssimos, na casa dos bilhões, inclusive, defendiam isso. Se for para tributar grande fortuna é na casa dos bilhões de reais. Bem, o debate, o valor em si, eu dei alguns exemplos, né? Por exemplo, na França, que é cerca de 2,8 milhões de reais, 800 mil euros, eles consideram, né, a propriedade de ativos financeiros como item da fortuna, chamado itens de luxo. Então, por exemplo, o seu imóvel, mas é o imóvel que você mora e é o único imóvel, né, ele só inclui se o imóvel for acima de 5 milhões de euros, por exemplo. É para pegar grandes fortunas. Se você tem um imóvel que você comprou lá por 200 mil euros, mas na especulação imobiliária, em 10 anos, ele passou a valer 1,5 milhão de euros, mas é o seu imóvel para moradia, esse imóvel estaria isento desse imposto. Então, a gente precisa, nessa definição, não olhar apenas, por exemplo, a declaração, não seria só a informação de bens e direitos da declaração do imposto de renda, por exemplo. Esse é um ponto. Olhar a questão do uso desse item
que é considerado de riqueza ou não. Considerar o valor desse item, como também o Aparecido colocou aqui, nós temos uma dificuldade entre, por exemplo, na declaração da Receita Federal, a gente declara bens e direitos pelo valor de aquisição. Então, nós temos um imóvel lá que foi declarado, se você comprou na década de 80, né, um valor baixíssimo, mas hoje ele está com um valor alto. Qual é o valor que vai ser utilizado? Eu acho que esse é um debate importante e fundamental. Agora, para isso, a gente precisa de um item que a gente colocou aqui várias vezes, que é a transparência. A gente teve um avanço muito grande com a aprovação da Lei da Transparência, né, lei da informação. Os órgãos públicos, entre eles a própria Receita Federal, têm o dever, têm a obrigação de tornar esses dados transparentes. Obviamente não individualizado, para a gente não ficar identificando aí quem tem o quê, mas a gente precisa ter uma ideia de riqueza. Qual é a riqueza efetivamente desse país? Né? Fora o que se sonega, eu estou falando do que está declarado. E a partir daí a gente definir, né, um valor de riqueza a ser tributado. Então, ou seja, não dá para eu definir aqui, será que 2 milhões é um valor razoável? Não sei. Né? Nós temos, inclusive, diferenças regionais nessa valorização do que é riqueza ou não. Então, o importante é que a gente faça esse debate. Não é possível que, quase 30 anos depois de aprovada o imposto sobre grandes fortunas, colocado na Constituição, a gente não tenha avançado simplesmente porque o debate está interditado. O debate foi interditado, porque aqueles que mandam nesse país simplesmente não querem ser tributados. É simples assim. Então, não sei se consegui responder parcialmente, né? Não tem um valor na manga para dizer, não sei se 2 milhões é muito, se 5 milhões é muito, sem a gente olhar quem são realmente os ricos nesse país. A gente precisa primeiro identificá-los, para aí definir uma tributação que também eles não usem o argumento do confisco. Né? Você vai tributar aqui meu patrimônio 10% ao ano, em 10 anos você levou todo o meu patrimônio. Então, a gente precisa calibrar essas duas questões. Mas o principal é fazer esse debate. Se a gente conseguir identificar quem são os ricos, né? Eu lembro que a gente tem no Brasil muito institutos de estudos da pobreza. Eu participava de um no Ceará, o LEP, Laboratório de Estudos da Pobreza. A gente estuda muito o pobre, né? E estuda pouco os ricos. Né? E a gente precisa estudar um pouco mais os ricos, entender um pouco mais como se dá essa riqueza no Brasil. Boa parte dela não é visível também. Boa parte dessa riqueza tramita aí no nosso sistema financeiro de forma invisível, pelo menos para a gente, não para eles, mas para a gente. Aparecido quer complementar, Aparecido? Tem outras aqui. Ok. Tem mais aqui. Alô. Bom, a companheira Lourdes fez uma pergunta do Sindicep, fez uma pergunta também na linha do Grandes Fortunas, né? Se o imposto de grandes fortunas vai se referir só ao capital que está parado ou inclui o capital que está em movimento? E qual seria a relação entre grandes fortunas e heranças e patrimônio parado? Bom, na linha do que o Marcelo já respondeu, as discussões por abrir o debate sobre grandes fortunas implica ter o debate técnico, jurídico e político sobre o que a gente está chamando de riqueza, de patrimônio, quer dizer, aquela coisa, como é que você vai tributar o imóvel, o diamante, o fundo financeiro que está declarado. No caso, eu acho até que a cartilha tem uma passagem bem interessante na cartilha, quando ela fala o seguinte, olha, se o cara tem um carro popular, isso é uma coisa, se o cara tem 50 carros populares, isso é outra. Né? Então, isso vai... Quer dizer, o mesmo carro popular ele pode se tornar um sintoma de grande fortuna se o cara tem 50... Eu lembro que tem uma conta que alguém fez, aquela coisa, quantas que... Uma conta que a kitnet, o apartamento pequeno, né, aquela coisa, é muito melhor para o cara que vive de aluguéis, etc. e tal, é muito melhor eu ter 20 kitnets na praça do que ter 2 ou 3 apartamentos de 4 quartos. Na mesma linha, a tributação inteligente sobre grandes fortunas vai ter que considerar essas coisas. Como o Marcelo falou, vai ter que ter o desconto para o IPTU, que já está pago, como está na cartilha, né? O IPTU, o IPVA, que já está pago, tomar o cuidado do imóvel, que é para habitação própria e tudo mais. Agora, em relação ao capital financeiro, que é o que está em movimento,
E aí nós temos o problema de toda a coisa da regulação, da fiscalização, dos paraísos fiscais, quer dizer, assim como tem a planta genérica para o IPTU, e assim como tem a questão dos jatinhos helicópteros para o IPVA, a questão de como que a gente lida com os grandes fluxos de capital financeiro é um problemaço que tem que ser encaminhado também, senão a gente vai ficar tributando basicamente só imóvel, né, e a coisa do financeiro pode ser certamente um problema. São limites, tem uma série de coisas que já fazem mal para os atuais impostos de renda, IPTU e IPVA, que precisarão ser contornadas e aprendidas para que o imposto de grandes fortunas não padeça dos mesmos problemas, né? Eu acho que seria uma coisa assim. E quando você fala de herança, tem uma anedota que eu esqueci de aproveitar para contar então. Tem dois caras nos Estados Unidos que são grandes defensores do imposto sobre herança. E são dois caras insuspeitos, que é o Warren Buffett, que é um cara que é o especulador do mercado de ações, bilionário, etc., e o Bill Gates. Eles são grandes defensores do imposto sobre herança. Não porque eles sejam bonzinhos ou porque eles sejam social-democratas. O Warren Buffett fala o seguinte, olha, o imposto sobre herança é importante porque eu não tenho nenhuma garantia que o atleta ideal para disputar a próxima Olimpíada é o neto do atleta que disputou a Olimpíada de 40 anos atrás. Quer dizer, eles são liberais a ponto de achar que o importante é que o dinheiro fique rolando. O dinheiro não pode ficar preso com o herdeiro. O dinheiro tem que virar investimento para novos empresários, para novas coisas acontecerem. Lá nos Estados Unidos, isso financia, por exemplo, aquele dinheiro que vai para doação, de instituição filantrópica. É comum que as pessoas doem, quer dizer, ao invés de pagar o imposto de herança para o Estado, para o governo, eu direciono aquele dinheiro para a minha universidade, onde eu me formei há 50 anos atrás. Né? Se for ver assim, Harvard, MIT, é muito financiado com esse tipo de coisa. Então, é importante que, mesmo entre os liberais, há uma justificativa muito clara e muito forte de por que ter o imposto sobre herança, para manter o capitalismo girando. Né? Então, no nosso caso, a gente está aqui, inclusive, disso. É patrimonialismo. Né? A gente quer juntar e manter isso na família. E, por outro lado, não tem um risco também da família. Quer dizer, se você pega o Eike Batista e tal, você pode tributar, e olha que ele está falido, mas você pode tributar 80% da renda dele, que o neto do Thor Batista não vai passar fome. Né? Vai demorar muitas gerações até que algum da família Batista lá comece a ter problema. Então, agora, como você perguntou da relação, eu acho que a questão, no caso, é como é que a gente calibra essas coisas todas. Quer dizer, a gente precisa aumentar, até porque o imposto sobre herança é estadual no Brasil e o imposto sobre grandes fortunas será federal. Então, a gente terá que calibrar essas coisas para não ter o telhado de vidro da crítica fácil também de que está tendo bitributação ou coisa parecida. Tá? Eu não sei se eu respondi alguma coisa. Eu acho que tem espaço para aumentar e melhorar cada uma dessas coisas cada um desses impostos, individualmente falando, porque são as questões comuns. Como é que eu lido com o capital especulativo financeiro, como é que eu lido com a especulação imobiliária, como é que eu lido com certos privilégios do imposto de renda, do IPVA, etc. O companheiro Eudes Wesley fez uma pergunta aqui sobre, pelo que eu entendi, como a reforma tributária vai tirar ainda mais do trabalhador. Por que isso? Bom, certamente é esse o tom que eu terminei a fala, faz todo sentido que ele tenha feito essa pergunta. Digamos o seguinte, não é que vai tirar mais do trabalhador, mas você vai sentir mais, você vai saber mais. E eu acho que sofrer inocentemente ou ingenuamente para a construção da democracia e da cidadania é mais complicado do que você sofrer o peso dos impostos e se mobilizar para isso. Por que eu estou dizendo isso? Como a gente falou aqui, nós temos 35% de carga tributária hoje, mais 4,9% de benefícios tributários das exonerações tributárias. Então, o fisco está mexendo com, 39%, 40% do PIB, entre o que ele arrecada e o que ele deixa de arrecadar para privilegiar algum setor ou alguma categoria. Com os impostos que eu vou aumentar, se eu melhorar o imposto sobre patrimônio, grandes fortunas e todo o resto, né, IPTU, IPVA, tudo que a gente fez aqui na cartilha for aplicado do dia para a noite num passo de mágica política, a gente vai estar
conquistando, talvez, uma melhor tributação sobre aquele 1% mais rico e sobre aquele 0,1% mais rico, que é aquele que o Piketty avisa que ninguém pega até hoje, que o capitalismo protege muito bem esse 1% e esse 0,1% mais rico. Só que com isso a gente vai estar gerando, e é importante que a gente gere, 1% do PIB, 2% do PIB, a gente não vai estar gerando 35% do PIB. Para gerar 35% do PIB, todo mundo vai ter que pagar impostos. Provavelmente, talvez, a gente não pague mais, a gente tenha consciência melhor do que a gente está pagando. E, no mínimo, é importante que a dona Maria do Bolsa Família pague menos, para ela não devolver o Bolsa Família na forma de ICMS e de imposto do ICMS do botijão de gás, etc. Então, eu acho que a gente tem que caminhar no sentido de os trabalhadores de mais baixa renda, sim, precisam ser protegidos, né, receber o menor possível dos impostos. Os trabalhadores, que é o, digamos assim, não vou chamar de classe média, vamos parar com palavrão, né, dessa coisa de nova classe média e tal, mas enfim, a massa de trabalhadores vai precisar ter mais consciência do que realmente paga. E isso pode ser sofrido, sim. Tá. Tem duas perguntas aqui sobre o mesmo tema. Uma, acho que é Maria Rosane, e outra pergunta que não se identificou. Como é a isenção de impostos para as igrejas e se vocês concordam que as igrejas deveriam pagar impostos? Olha só, aí tem dois níveis de coisa. Você tem os impostos, digamos, sobre patrimônio urbano, os IPTUs da vida, que as igrejas elas são isentas, elas negociam isso politicamente com os seus prefeitos, etc., com muita tranquilidade. Tem uma questão dos rendimentos da renda, quer dizer, impostos de renda, seja enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica. Não só as igrejas não pagam, mas as instituições filantrópicas das igrejas, as PUCs e os hospitais, eles também vão muito bem nesse sentido. Tem alguns outros bilhões de benefícios tributários para as atividades mantidas pelas igrejas, né? O pessoal que tem filho, de repente, no colégio salesiano, no colégio metodista, e estudando na PUC, etc., está nesse rol. E tinha uma coisa antiga, que, se eu não me engano, foi o presidente Lula, entre aspas, que resolveu, numa visita ao Papa Francisco, não, Papa Bento, o anterior, né, ao Papa Bento XVI, que tinha uma briga enorme de questões do INSS, de um passivo trabalhista enorme, não em relação aos padres, mas em relação aos empregados das igrejas, funcionalismo que a igreja mantém e tal, e que em algum momento, lá numa visita lá ao Vaticano, o presidente Lula foi lá, pediu a benção ao Papa Bento XVI e resolveu também esse imbróglio com alguma liberação, alguma deixa disso, fica isso para lá, etc. Sem entrar no mérito se as igrejas estão virando mais negócio do que culto, mas eu acho o seguinte, tem que pagar. Não faz nenhum sentido que não pague o IPTU, que não pague o imposto de renda. Quer dizer, certamente é algum acordo que vem da Idade Média, uma isenção de impostos sobre a renda dos padres, ou a isenção tributária para os empregados das igrejas, e etc. e tal, né? Então, o que vai estar na contramão do que eles mesmos pregam, né? Está lá na Bíblia que tem que ter o dízimo, etc. Então, talvez eles tenham que pagar também a coisa dos impostos. Claro que é complicadíssimo politicamente, né? Isso envolve não só a questão das igrejas evangélicas, mas também a Igreja Católica, que é quem dá o tom dessa discussão, porque tem um peso político muito mais antigo e poderoso, mas tem que enfrentar também. Deve ter algum 0,1% do PIB que a gente consiga arrecadar se enfrentar essa questão. Acho que é isso. Bom, antes de passar aqui para o Marcelo, anunciar aqui também, que também está aqui com a gente, né, o Kardec, que é o presidente da PCF, e também o Arthur Henrique, que é secretário de Trabalho e Empreendedorismo da cidade de São Paulo. Obrigado pela presença de vocês aqui também. Agora, passar para o Marcelo para responder mais duas perguntas. Está funcionando aí? Alô, alô. Eu vou começar logo com a mais difícil, né? Belmiro faz uma pergunta difícil, mas interessantíssima, que abre um outro debate interessante aqui. Como explicar 8.667, ele sabe o número exato, de clientes brasileiros com contas na Suíça via HSBC, com tanto controle da Receita Federal? E aí, já me informaram aqui, é porque ele trabalha lá, então...
Mas, primeiro eu quero só deixar claro que eu não estou aqui falando em nome da instituição Receita Federal, eu não estou representando a instituição Receita Federal, estou aqui como auditor fiscal, membro do Instituto Justiça Fiscal. Mas essa questão é importante primeiro, uma questão bem geral. As administrações tributárias, falando num sentido mais amplo, que significa os fiscos federais, os fiscos estaduais e os fiscos municipais, eles não só reproduzem a injustiça do sistema tributário, como eles tendem, às vezes, a agravar essa injustiça. Ou seja, o modelo vigente de administração tributária, que é um modelo que foi decorrente das cartilhas também do Banco Mundial, do FMI, né, e a gente sabe sempre qual é o objetivo. O objetivo é arrecadar, principalmente para garantir superávit primário para pagar juros para eles. Basicamente é isso. Então, nós temos um sistema tributário em que as administrações tributárias, né, também intensificam a injustiça. Então, nós temos, por exemplo, na Receita Federal, todo mundo conhece as malhas, né, a malha da Receita Federal, cair na malha fina, cair na malha fina. Isso é um sistema que reproduz um pouco dessa injustiça. E a gente acaba direcionando muito esforço, né, para cobrar tributos, né, daqueles, principalmente, que podem menos, né. Não preciso lembrar para vocês o escândalo mais recente, eu acho que a gente não tem que ter vergonha disso, tem que jogar a luz em cima desses escândalos para mostrar, e aí a transparência é importante, o escândalo chamado da Operação Zelotes, né, que colocou aí o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para quem não conhece de forma bem geral, é uma instância administrativa que julga os autos de infração que os auditores da Receita Federal fazem. E a gente viu que as grandes empresas, principalmente as multinacionais e os grandes bancos, estavam resolvendo seus problemas com o fisco por fora. Ou seja, então, ainda que a Receita Federal, né, atuasse de forma eficiente, identificasse as fraudes e os sonegadores, então, quando isso acontece, eles, por dentro do próprio sistema, iriam lá em cima, lá na segunda instância, no fisco, nem precisavam ir para a justiça, né, no próprio sistema, que é fora da Receita Federal, tá? O Conselho Administrativo é fora da Receita Federal, é ligado ao Ministério da Fazenda, pagavam o seu dízimo, né, para alguns corruptos e lá livravam os autos frações de bilhões de reais. Então, isso deu um prejuízo aos cofres públicos estimado em torno de 19 bilhões. Então, aqui, apenas para não colocar também só a culpa na instituição Receita Federal, o fato de não identificar, por exemplo, o caso específico do HSBC, é que nós temos um sistema também que privilegia a movimentação livre de capitais. E um sistema econômico e político que privilegia a movimentação livre dos capitais, né, permite esse tipo de coisa, que você não identifique esses recursos. Bem, aqui nós temos diversas pessoas que trabalham, né, todos trabalham no sistema financeiro. Eu tenho um colega auditor aqui em São Paulo que ele falou assim, a Receita fica apontando o canhão para um lado, e aqui mesmo na Avenida Paulista está passando uma quantidade de recursos que a gente não consegue ver. Não consegue ver porque o sistema em si torna isso invisível para a instituição Receita Federal. Então, essa discussão é importante, a gente precisa de transparência também no sistema financeiro como um todo, né? Há dois mitos que a gente precisa derrubar nesse país. Tá? O mito do sigilo bancário, né, que é um grande mito. É óbvio que a gente não quer entrar na conta de fulano para saber se ele foi com cicrano para o motel A, para o motel B. Isso é sigilo e é privacidade defendida na Constituição. Mas saber quantidade de recursos, principalmente para os órgãos de controle, quantidade de recursos que são movimentados e tal, então não existe sigilo nesses montantes, né? O outro mito é o sigilo fiscal. Um sigilo fiscal que protege principalmente os não pagantes, né? Diversos países, vão dar um exemplo, um país como o Canadá, ninguém tem dúvida que o Canadá não é um país comunista, alguém acha que é. No Canadá se publica a lista dos devedores do fisco, das dívidas, se publica. Entendeu? Se publica quanto que se paga. Por exemplo, nesse país a gente devia publicar, Receita Federal, devia publicar quais são os benefícios, os incentivos fiscais que cada empresa recebe. E aí a gente pega a empresa A e diz assim, ó, você está pagando tanto de tributo, mas recebeu não sei quantos bilhões de benefícios fiscais. Qual é o sigilo disso? O sigilo fiscal foi criado para proteger o sigilo comercial. A gente não saber coisas que a Receita Federal, por exemplo, tem informação de processos produtivos, para a gente cobrar tributos desse processo produtivo, e a gente não pode divulgar.
Mas quanto a empresa paga de tributo ou recebe de incentivo, não há nenhum sigilo nisso. Deveria ser divulgado. Então, ou seja, mais uma vez, a questão da transparência nessa questão financeira. A outra pergunta do Manuel Elídio Rosa, do Sindicato dos Bancários de São Paulo: qual o montante de ITR no PIB? É tão baixo que no 0,00 não aparece. Tá? Isso é uma vergonha, né? Boa parte dessa vergonha tem a ver com o que o Márcio Postman colocou aqui. Nós temos uma bancada ruralista no Congresso Nacional, num país que 70% é urbano. Então, o ITR não é cobrado em valores maiores porque aqueles que mandam nesse país não desejam. E o ITR, quando foi criado e reforçado na Constituição de 88, ele teria uma função primordial para a reforma agrária e fundamental para a reforma agrária, mas foi abandonado. Foi abandonado a tal ponto de a própria União, a Receita Federal, não querer. Isso dá só trabalho para administrar, isso não arrecada nada. E aí foi feita uma emenda constitucional que passou a administração do ITR para os municípios, inclusive 100% da arrecadação para aqueles que administrarem via convênios. Só que a gente tem um problema sério nesse país. Se a gente pegar 3.500 dos nossos 5.000 prefeitos, 3.500 normalmente é o maior fazendeiro, é o latifundiário da região. Então, ele tem interesse demais em administrar o ITR para não cobrar nada. Mas o ITR era um tributo que a gente precisaria resgatar, principalmente como instrumento de reforma agrária. E a outra pergunta também do Manuel Elídio: qual o gasto nas aposentadorias rurais? Eu não sei exatamente, Manuel, em quanto está, mas eu acho que esse debate também é importante a gente fazer, porque há uma discussão que é sempre colocada, e veio agora recentemente, está aí a discussão fator previdenciário, forma 85-95, ou vai ser 105, ou vai ser 200-205, eu não sei quanto tempo a gente vai precisar trabalhar para se aposentar, né? Tem até uma charge que é um bebezinho saindo com a mala, diz assim: o que você está fazendo, Eliana? Estou indo começar a trabalhar agora para ver se eu me aposento. Né? Então, a gente precisa fazer essa discussão porque há algumas falácias que a gente conseguiu desmontar ao longo do tempo, e uma delas é o tal do déficit da Previdência. Né? Nós temos uma parte das aposentadorias rurais que são devidas, né? Mas são de natureza de assistência social, que deve ser financiado para os nossos tributos. A vergonha que ninguém fala é a DRU, a desvinculação da Receita da União. Nós temos um sistema de seguridade social nesse país que é superavitário. A Constituição de 1988 criou isso. Isso foi um pacto social que nós fizemos. Um sistema de seguridade superavitário. Está aqui as fontes de recursos e arrecada mais do que gasta com previdência, saúde e assistência. Arrecada mais. Aí a gente vai lá, tira 20% disso pela DRU, joga para pagar juros e depois vem os bonitos, né? Os bonitos assessores econômicos, a gente sabe, para dizer para a gente que a Previdência vai quebrar porque não tem recurso. Não tem recursos uma ova, desculpe a palavra. Nós temos recursos e muito. E foi um pacto social que nós fizemos. Vamos fazer um outro pacto social? Vamos discutir? É isso que nós estamos propondo aqui. Um pacto social em que a gente começa a tributar mais herança, começa a tributar a riqueza. Então, é isso que a gente precisa fazer. E juntar argumentos para a gente poder enfrentar esses discursos fáceis, falaciosos e fáceis, e que vão, com a mídia, né, com a mídia, a grande mídia, aí repercute de forma bastante distorcida, vão se tornando senso comum. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Já vou fazer as minhas considerações finais, agradecer o convite, parabenizar o sindicato, dizer que a gente precisa juntar aí todos os movimentos sociais para reativar essa luta de uma tributação mais justa. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Fazer as considerações? Passar aqui para o José Aparecido para também fazer as considerações dele aqui. Bom, queria só agradecer, saudar o Sindicato dos Bancários e os demais parceiros que montaram o evento, agradecer o convite do professor Siqueçu, e chamar a atenção para o objetivo que foi falado também pelo professor Márcio, pela presidenta Gilvândia, que é o seguinte: essa sala aqui está cheia, e isso é muito importante que assim seja, mas ela não pode também ficar cheia à toa, que é importante cada um daqui, claro, com o que aprendeu, com o que discordou, com o que, enfim, não é sair daqui apenas concordando com o que foi falado aqui, mas é importante que cada um de nós aqui seja um multiplicador
para construir esse debate de baixo para cima, porque se a gente esperar que o debate seja construído de cima para baixo, na questão tributária, fiscal e social, como disse o Marcelo também agora no final, a gente não vai ter um debate decente, o resultado certamente vai ser ruim para o desenvolvimento econômico. Então é importante que nós aqui, com o que ouviu hoje, com o que aprendeu, com o que está refletindo, seja multiplicador para fazer esse debate por mais transparência, por mais equidade, por mais tributação sobre patrimônio, para que a gente possa construir um Estado que ajude a distribuição de renda, que ajude o desenvolvimento por meio tributário e não que atrapalhe. Okay? Obrigado pela paciência de todos. É isso. Obrigado. Obrigado, José Aparecido. Obrigado, Marcelo, pela presença de vocês. E nós retornamos daqui a 1h30, ou seja, às 15 horas, para a nossa mesa da tarde, tá bom? Obrigada a todos.